Será que o James Gunn salvou mesmo a DC? Ou será que nem mesmo o gênio por trás de Guardiões da Galáxia seria capaz de impedir a colisão do Superman contra o fracasso? A aposta era grande quando James Gunn propôs que Superman, do David Corenswet, abrisse um novo universo compartilhado da DC e também mostrasse o Superman para uma nova geração, uma abordagem que não deveria ser nova. Mas hoje nós vamos discutir se Superman, o filme de 2025, que antes era conhecido por Superman Legacy, é sim um bom filme ou não, porque nós vamos assistir de primeira mão a convite da Movicon e vamos falar aqui se esse filme é ou não tudo o que estão dizendo. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para fazer a nossa análise e review sobre Superman, o primeiro filme do novo DCU, que é o novo universo da DC Universe, que o James Gunn está comandando, que ele está criando, e esse é o primeiro filme. Nós vamos assistir a convite da Movicon, mais uma vez, obrigado Movicon, nossa parceira, e inclusive ganhamos um copo maravilhoso, um pôster lindo, graças às iniciativas ali da Movicon. E se você quiser saber como é esse copo, como é esse pôster, vai lá no nosso Instagram que a gente tem foto, beleza? E se você quiser participar, é só ir nas próximas estreias na Movicon mais próxima a você, principalmente aqui em Presidente Prudente. Em um planeta, um mundo onde meta-humanos já não são mais novidade, as ações do dito herói mais poderoso da Terra começam a gerar discussões políticas e de segurança mundial. Levantando o questionamento, poderia o Superman agir por conta própria? James Gunn vai direto ao assunto ao entender que seu Superman, assim como esse filme, já não é mais novidade em um mundo onde os super-heróis se tornaram coisas do cotidiano. Mas o que iria diferir o Superman do David Corenswet de qualquer outro? Essa é a missão que vem das HQs e Gunn tenta emular nesse filme. E consegue com muito louvor, minha gente. O Superman impede que a Borávia, um país fascista, invada Jahanpur, uma nação um pouco menos desenvolvida, e isso gera um conflito, já que os Estados Unidos são aliados da Borávia. O que leva também ao conflito entre o martelo da Borávia e o Superman, que abre o nosso filme. Eu acho que o James Gunn foi acertadíssimo em já começar o filme partindo do pressuposto que nós já conhecemos a origem do Superman, assim como foi feito com o Homem-Aranha na Marvel, e vai ser feito no Quarteto Fantástico também. Esses heróis já tiveram suas origens tratadas várias e várias vezes. Por que trazer mais uma vez aqui, sendo que a gente tem outras partes da história para poder contar? E esse martelo da Borávia, pessoal, que muita gente teorizou e tornou ele uma grande problemática do filme, nada mais é do que o Ultraman, como nós aqui do canal já tínhamos falado nos nossos vários vídeos de preparação. Ele apenas é o Ultraman usando um traje diferente para que Lex Luthor consiga manipular todo mundo que está em relação a Borávia, aos Estados Unidos, a Jahanpur e, é lógico, a figura do Superman. Uma figura que Clark Kent tenta a todo momento equilibrar junto com sua vida de jornalista do Planeta Diário, junto com ser o filho querido, porém distante, de Jonathan e Martha Kent, o melhor amigo de Jimmy Olsen, mas também tenta conciliar isso ao seu começo de namoro com a melhor repórter que o mundo um dia verá, Lois Lane. Mas entendam uma coisa, pessoal, apesar desse filme ser muito focado no Superman, o que é maravilhoso, existe um elemento crucial e tudo se resume a ele: Lex Luthor. Atrás de um bom herói sempre virá correndo atrás um bom vilão. E Nicholas Hoult faz esse papel aqui. Lex está determinado a derrotar o filho de Krypton para conseguir vender para os Estados Unidos os serviços da sua guarda do planeta, que é constituído principalmente da engenheira, que se torna uma personagem muito legal, visualmente muito interessante e com poderes ali que eu vou adorar ver no próximo filme que o James Gunn já tá programando, que é o filme da Authority, né, The Authority, que é uma equipe que será liderada ali pela engenheira também. E constituindo parte dessa equipe também temos o misterioso Ultraman, que nós iremos falar no final. Mas para fazer isso, pessoal, o Lex utiliza tanto de tramóias científicas quanto de manobras publicitárias ao transformar o Superman num inimigo do Estado. Ele utiliza ali a gravação do Jor-El e da Lara para voltar o planeta todo contra o Superman, para utilizar o ódio, o medo de ser invadido contra esse imigrante alienígena. Não é exatamente o que algumas pessoas estão usando lá nos Estados Unidos, mas afinal de contas estamos falando de Lex Luthor, e ele não ia se contentar apenas com destruir a imagem do Superman. Ele iria destruir o Superman por inteiro, incluindo prendê-lo na sua prisão num universo compacto em uma cela onde existe o Metamorfo. Metamorfo esse que está mimetizando Kryptonita, fazendo o Superman ficar muito fraco. Inclusive o James Gunn aborda maravilhosamente os conceitos dos poderes
das fraquezas do Superman. A Kryptonita é algo importante, é algo imponente quando falado, porém nem tudo se resume a isso. A maior arma de Lex contra o Superman é a sua inteligência. Em tempos onde a luta entre o herói e o vilão já ficou meio batida, o James Gunn consegue sim atualizar a primeira rivalidade, ou pelo menos a primeira grande rivalidade dos quadrinhos, Superman e Lex Luthor, ao inserir um contexto novo numa motivação antiga. Nós conhecemos Lex Luthor, ele controla tudo, ele controla os golpes do Ultraman, ele controla a Borávia, ele manipula o secretário de segurança, Rick Flag Sir, e também a mídia, com um objetivo que sempre foi o seu desejo mais antigo, matar o Superman. Ficar com metade de Jahanpur seria apenas um brinde ao ter o coração do kryptoniano em suas mãos. Ó, referência a Superman e Lois aí, hein? Já que a sua inveja o motiva sempre. O próprio Lex chega no final do filme a falar e admitir isso. Lex Luthor não tem medo de saber que ele morre de inveja no Superman. Lex é tão inteligente que ele não quer nem fingir a sua maior fraqueza, a sua maior motivação. Ele tem inveja sim. Ele não vai tentar esconder isso porque é evidente. E um gênio como ele sabe. Ao construir um herói puro, com intenções muito boas, que consegue e é capaz até de salvar esquilos em perigo, você também constrói uma versão distorcida, algo que seria montado no seu vilão. E Nicholas Hoult faz isso com perfeição. Ele entrega a megalomania de Luthor ao entender que ele não é mais o homem do amanhã. Que não importa o quão inteligente ele fosse, quão desenvolvido ele fosse, o quanto de dinheiro ele tivesse, sempre haveria alguém melhor, um super-homem. E Lex nunca se permitirá ficar para trás. Visto isso, todas as pessoas que ele tem como prisioneiras no seu universo de bolso, até mesmo pequenos desaforos, não seriam tolerados por esse vilão. Tá, mas a gente já falou demais do Lex, vamos falar de Superman e da Lois Lane, porque Rachel Brosnahan e David Corenswet entregam pra gente um casal que nos fariam acreditar de novo num futuro brilhante pra DC. Lois Lane é complicada, é ousada, e sua desconfiança e profissionalismo seria um contraste maravilhoso com a doçura e inocência de Clark Kent. Isso fica claro ali naquela primeira cena da entrevista dela com o Superman. Enquanto a Lois consegue separar bem o que é ela entrevistando o Superman da sua relação com o Clark não consegue esconder. Mesmo porque, nesse filme, a divisão entre Clark Kent e Superman é pequeniníssima. A gente não consegue nem ver aonde Clark Kent acaba pro Superman poder começar. Isso é que é o mais legal nele. O Superman é autêntico, o Clark Kent é autêntico. Diferente até do Batman. A gente sabe que o Batman, na verdade, usa o Bruce Wayne como máscara. Aqui não. Aqui o Superman é o Clark Kent e o Clark é o Superman. Apesar de que a gente consegue ver a diferença na atuação do David Corenswet pro Clark tímido, introvertido e o trabalho de corpo dele de trazer aquele personagem que é grande, mas bem pequeno nas suas atitudes, pro Superman, imponente, com o peito estufado, mas capaz sempre de até salvar um gato numa árvore. E isso tudo os torna um casal que seria capaz de romper os limites do céu. E eu não imaginava que eu iria sentir o que eu senti em Superman e Lois de novo. E tá aqui. James Gunn, Rachel Brosnahan e David Corenswet me fazendo mostrar o contrário. Me fazendo me sentir como em Superman e Lois, como foi o trabalho do Tyler Hoechlin e da Elizabeth Tulloch. Então a Gangue da Justiça precisaria ajudar o Superman a escapar do universo compacto, e isso fica muito a cargo da Lois e do Senhor Incrível, e também precisaria impedir que a Borávia massacrasse Jahanpur, enquanto o Superman estaria impedindo que o ego do Lex Luthor rachasse Metrópolis ao meio, literalmente. Com muita delicadeza, mas apontando sempre o óbvio, o James Gunn ele consegue trazer uma temática muito atual para os dias que a gente está vivendo hoje dentro desse filme. Dentro principalmente de um cenário mundial. Mas o mais legal é que ele não tenta arranjar soluções. Ele propõe debates, propõe se discutir daquilo, falar sobre aquilo, tornar aquilo real para nossa realidade, a gente conseguir entender o que está acontecendo. Em tempos em que um país bélico ataca um país mais pobre, sem defesas, precisaria mesmo um alienígena descer dos céus para impedir isso? A derrocada de Luthor, pessoal, não vem fácil. Seu universo de bolso tá rachando o mundo no meio, ele tem o Ultraman atacando, a Borávia tá prestes a acabar com o Jahanpur, mas a derrocada vem. E isso é mérito do roteiro, que consegue dar um papel crucial, mesmo que pequeno, para cada personagem, mostrando que o James Gunn sabe sim trabalhar uma gama grande no elenco, quando a gente tava meio com medo dele colocar tantos personagens ali. É lógico, alguns tiveram mais espaço que outros, mas todo mundo teve um papel importante. Desde a Mulher Gavião, ao Guy Gardner e ao Senhor Incrível, que tem um grande destaque aqui na sua primeira estreia, assim, nos cinemas, tá bom? Até o núcleo do Planeta Diário, como por exemplo a Cat Grant, o Steve Lombard, o Jimmy Olsen, Perry White
junto com a Lois Lane, que através da sua investigação conseguem expor todos os podres do Luthor e a verdadeira motivação dele em armar a Borávia de graça para conseguir invadir Jahanpur. Até mesmo a Eve Tessmacher, que aqui é apenas a namorada do Lex, diferente nos quadrinhos que ela é também sua secretária, sua assistente pessoal, tem a sua importância, o que nos prova que o que parecia ser uma bagunça e muitas vezes mostra ter muita coesão e um desenvolvimento bem orgânico. Uma luta entre o Superman e o Ultraman, que sim se revela o bizarro, como a gente tinha previsto. Acertamos na nossa teoria no vídeo que eu vou deixar aqui e explico quem é o bizarro, esse clone do Superman, apesar de que não foi chamado aqui desse jeito, tá bom? Queria muito que tivesse sido chamado de bizarro e até ter uma cara meio mais estranha, mas enfim, deu tudo certo, acertamos. Tudo isso é bem paralelo, pessoal, é paralelo à verdadeira luta de narrativas entre Superman e Lex Luthor, que o filme quer nos empregar e nos fazer discutir. Eu vi muita gente depois do cinema discutindo, falando sobre o filme, sobre o papel do Lex, sobre o papel do Superman. Achei muito interessante. Além, é lógico, de mostrar muita referência pra gente, muita referência de quem gosta de quadrinhos, muita referência de quem tá animado pra ver o desenvolvimento do universo cinematográfico. Temos, por exemplo, o Pacificador aparecendo, fazendo uma pontinha ali na entrevista, logo fazendo conexão à sua segunda temporada que já vem esse ano. Vemos o Maxwell Lord, que também vai aparecer na nova temporada do Pacificador e que controla ou patrocina a Gangue da Justiça, que é interpretado pelo irmão do James Gunn, o Sean Gunn. E por último, o fanservice e talvez a ponta para o futuro mais óbvia, que é a aparição no final da Supergirl, minha gente. Meu Deus do céu, Millie Alcock está linda de Supergirl e o traje dela tá ótimo. Tá ótimo! E a gente sabia, quando falou que o Krypton não era o cachorro do Superman, a gente sabia que vinha. Então ela tá transitando. Enfim, isso é papo pra outro vídeo, pessoal. Outro vídeo. Mas, cara, puta que pariu, que incrível! O James Gunn, ele consegue fazer o melhor dos dois mundos aqui. Não tô falando da Terra e Krypton, não. Tô falando do melhor do cinema mesmo. Ele consegue trazer o clima dos filmes do Christopher Reeves, com aquela positividade. Consegue trazer também o drama, a suavidade e a profundidade de Superman e Lois, que é a produção mais recente e que eu amo. E ao mesmo tempo não deixa de ser um filme do James Gunn, com as manias que ele gosta de colocar e que eu não acho que ficou cansativo nesse filme, como às vezes ficou no Guardiões da Galáxia Volume 2, ou até mesmo no Esquadrão Suicida, o segundo. Então elas, por exemplo, aquelas famosas piadas bizarras que o James Gunn gosta de fazer, as coisas um pouco mais psicodélicas, por exemplo, aquele rio de prótons que ele mostra no universo compacto, mas também as famosas lutas giroscópicas que ele ama fazer, desde Guardiões da Galáxia tem isso. Além de tudo, eu acho que não teria mente melhor para criar um universo tão único quanto esse do Superman. Não só na Terra, mas também o visual de Krypton. A gente fala da Fortaleza da Solidão, a gente também fala das roupas do Jor-El e da Lara, a gente vê também o visual dos robôs Superman. Eu gosto de chamar de Calyx, mas os robôs Superman estão lindos, tudo muito banhado de Superman All-Star, que eu quero muito ler, ainda não consegui ler, mas também tudo núcleo retrô também, que eu acho super bacana, meio vintage, principalmente quando a gente olha pro Planeta Diário. O gravador da Lois Lane ser um pouco mais vintage, enquanto existem outras coisas muito mais avançadas, como por exemplo os computadores que eles usam, eu acho sensacional isso. E eu acho que diferente do Zack Snyder, tudo isso vem com uma leveza que Superman pede. Contudo, essas suas manias não o eximem de tropeços. Aquela bagunça já mencionada, em certos momentos pode criar uma eloquência que o filme não precisava. Pelo menos não por agora. Um rasgo dimensional pode impressionar, mas talvez também possa inflar o filme mais do que ele precisaria ser inflado. É lógico, traz urgência para aquilo, traz uma ameaça pro tamanho da força e do poder do Superman, mas não sei, pro primeiro filme fica um pouco desproporcional. Por fim, precisamos encerrar falando dele, o pilar e farol. David Corenswet veste a capa da esperança não só para o universo da DC, mas também que mesmo alienígena, o Superman veio para emanar o melhor do mundo, a humanidade. Ao fazer uma alteração nas motivações de Lara e Jor-El, eles conseguem solidificar o personagem de que sua bondade é uma escolha diária. Se ele, que vem de Krypton, pode, por que nós não? Kal-El mostra que ser diferente é o que faz dele super, não pelos seus poderes, mas por agir em contraposto a tantos que têm menos poder que ele. Pessoal, eu poderia ficar aqui horas
falando de Superman. Horas. Vocês não sabem a felicidade que eu saí do cinema ontem, quando assisti em convite da MovieCon. Tal qual o Caetano Veloso, que chegou em 78 embasbacado com o Christopher Reeve, que o fez acreditar que talvez por algumas horas o homem possa realmente voar, e inspirou o Gilberto Gil a compor Superman na canção, eu encerro essa análise acreditando que o futuro possa sim ser glorioso. Muito obrigado por terem assistido até aqui, e até a próxima, nerds. Fui!